Mas por que o silêncio ele é tão iluminador? Por isso, ó. Porque a gente passa o tempo todo tentando obter controle das coisas, Petri. A gente tenta o tempo todo reter o que é agradável, descartar o que é desagradável, antecipar os futuros. O silêncio é esse espaço em que essa semente do presente pode germinar. É hora do esvaziamento. É por isso que todas essas tradições vão falar tanto sobre shunyata, sobre vacuidade, sobre vazio. Quer dizer, não é que o Buda não está falando para nós de tela preta. Tá? Não, o estado da iluminação é tirar tudo da tomada. É você abrir mão dos desnecessários, das contingências, né? Então o silêncio é a primeira porta. Porque a fala e, por conseguinte, o pensamento discursivo são as nossas formas de interagir e tentar controlar o mundo externo. Então, eu tento dar respostas, explicar. É para isso que a fala existe, né? Eu digo isso aqui é o Arthur Petri, isso aqui é o microfone dele. Então, eu estou descrevendo objetos e isso vai ter clareza para as pessoas. Ela é útil, mas a gente fica nesse frenesi de controlar as coisas e de dominar aquilo que está fora do nosso alcance. Quando a gente silencia, a gente abre mão do controle, a gente abre mão dessa falsa tentativa de controle. Então, ela é a primeira porta instrumental para você observar as coisas com equanimidade, como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Eu li em algum lugar, outro dia, uma frase que eu achei bem legal, que o silêncio, aos olhos da meditação, não é necessariamente a ausência de som, é a ausência de eu. Isso. Esse eu imaginário que eu acredito que eu sou, o meu nome, né, o meu sobrenome, onde eu nasci, essas coisas que completam o meu eu, o meu sentido de eu, ficar de fora e só deixar o que tem além disso. Isso seria o silêncio. Meu mestre fala que é o som por detrás das batidas do nosso coração. Tipo assim, ó, fecha os olhos um instante. Se você parar para pensar agora, você que está em casa ouvindo e tal, se você prestar atenção na sua respiração ou em qualquer outra âncora para meditação, você vai começar a notar que existe uma gigantesca paisagem sonora ao seu redor. Tem os sons de dentro do seu corpo, como quando você engole saliva, como quando você respira. E tem toda uma multivariedade de sons fora. Mas imediatamente, se você procurar, existe um lugar por detrás desses movimentos do corpo e por detrás das vozes da mente que observa. Esse lugar, como se estivesse atrás dos eventos, atrás da cortina do espetáculo, é o lugar onde a gente começa a prática meditativa. E é o lugar onde a gente começa a enxergar, afinal de contas, o que sou eu? Se eu tirar nome, forma, aparências, como é que eu chego nessa quietude? É só eu parar. Os mestres vão dizer que é como se os nossos pensamentos todos fossem as contas de um colar, né? As bolinhas de um colar. Se você abrir o espaço, mesmo que um pouquinho entre um pensamento e outro, existe um fio que conecta esses pensamentos todos. Ali por detrás de toda essa tagarelice já está esse silêncio, você consegue perceber ele. A questão é ir fazendo ele ficar mais profundo. Mas por que a mente que necessita o silêncio criou o barulho? Acho que essa é a pergunta. Olha só, é de novo a mesma dicotomia, né? A gente quer passar o tempo todo acordado, mas a gente precisa dormir. Né? O nosso corpo, se a gente pudesse... Eu, pelo menos, todo mundo fala, eu adoro dormir. Eu poderia ficar acordado o tempo todo. Eu gosto de estar acordado, eu gosto de estar em vigília. Mas o corpo precisa de descanso. Eu acho que a sabedoria natural das coisas nos mostra assim, olha, a nossa mente criou um recurso para explicar a realidade. Para isso, a gente vai precisar explicar por que eles chamam de o ego como a fonte dos problemas. Beleza? Então, porque toda a tradição meditativa vai dizer assim, a fonte do teu sofrimento, a fonte dos problemas é o ego. Porra, mas será que eles estão falando do ego do Freud, o ego do Jung, né? O que os mestres chamam de ego é essa parte da nossa mente que quer zelar pela nossa sobrevivência. Só que ela é uma parte meio afoita, meio afobada, ela não domina muito bem as coisas. Ela é essa parte da nossa mente que quer nos autopreservar gastando a menor quantidade de energia possível. Isso tudo, neurologicamente falando, é bastante acurado. É assim que o cérebro funciona, né?
Você faz exercício, você sabe disso, né? Exige uma outra motivação muito mais profunda do que a da vontade para você todo dia ir lá e se exercitar e tal. Porque se for esperar ter vontade, não tem vontade nunca. A gente tende à inércia. Então, essa tendência à inércia do corpo também se manifesta na mente. Eu quero que as coisas fiquem como são porque eu conheço elas como elas são. Eu posso estar na merda, mas a merda quentinha me deixa aqui. Então, essa mente cria essa ideia de que as coisas que eu conheço são seguras, as que eu desconheço são ameaças. Por mais horríveis que elas estejam, deixa elas como estão. Essa mente que tenta preservar as coisas está agindo em contrapartida da coisa mais óbvia que a realidade produz, que é a impermanência. É o tempo todo transmutação de tudo. Então, essa mente deludida, querendo te preservar e te preservar na permanência, vai criando mecanismos para que você exalte essa figura do seu eu, como se você fosse a coisa mais importante do mundo. E naturalmente você começa a se tornar egoísta, porque afinal de contas, se eu tenho que me preservar e tudo tem que ser gostoso, quentinho e confortável para mim, tudo tem que ser para mim. E porque tudo tem que ser para mim, eu começo a me tornar também egocêntrico, né? Tudo tem que ser sobre mim. Todos os assuntos têm que ser sobre mim, todas as ideias têm que ser sobre mim, sobre a minha vida. E por fim, se tudo é para mim e sobre mim, eu devo ser foda, né? Então eu viro um ególatra, então vem egolatria. Então o ego de um yogi, o ego que o yogi condena, o que eles chamam de ahamkara, é essa junção de egoísmo, egocentrismo e egolatria. Essa é a mente discursiva. A outra explicação possível também, Petri, é que por que de novo do silêncio? Porque para esses yogis, a consciência pura, ela é não discursiva. A consciência pura que contém em potência toda a inteligência e todas as formas e possibilidades, ela é sem movimento, ela é anitya, né? Então, ela já tem dentro dela a totalidade, ela não precisa fazer nada, já está tudo lá. Por essa falsa ideia, o que os textos vão dizer? A gente, tentando se entender, olha para o mundo através de um espelho. Então, quando a gente olha para um espelho, você aponta para a figura no espelho e diz assim, este aqui sou eu. Mas não é você, aquilo é um reflexo. A mente é reflexo dessa consciência pura, expansiva, absoluta, que você só consegue provar pela experiência meditativa, né? Por esse silêncio profundo, que é, mesmo quando eu durmo sem sonhar, mesmo quando eu tomo uma anestesia geral, mesmo quando eu entro em estado profundo de meditação, eu volto e lembro de quem eu sou. Porque senão, se desse um reset completo, né, do meu organismo, eu ia voltar a engatinhar, não ia saber mais falar. Então, a nossa mente discursiva, a nossa mente que interage com o mundo, é só a instância que entra em contato com o mundo externo. E ela produz, tentando ser a usurpadora das coisas, ela produz essas instâncias do ego, né? Egocentrismo, egoísmo, egolatria, e que são as ferramentas para eu tentar garantir a minha sobrevivência com o menor esforço possível, mas da forma mais enganosa e atabalhoada possível.